Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 7 de abril, quarta-feira. Na primeira leitura, que é tirada dos Atos dos Apóstolos, nós temos Pedro e João que subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde e então levaram até eles um coxo de nascença que estava todos os dias na porta chamada Formosa, a fim de pedir esmola. Quando viu Pedro e João, o homem pediu uma esmola. Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficando de pé, começou a andar. Então, o que é que Pedro e João têm consigo? Tem consigo o Jesus ressuscitado. Está junto deles esta potência divina que vence o mal e vence a morte. Eles que acompanharam Jesus durante toda a atividade pública e que acompanharam Jesus durante a paixão e que foram entre os primeiros a ver ele ressuscitado, reativando a fé e mudando-a, porque já era a fé no ressuscitado. Então, eles trazem dentro do próprio coração esta presença divina. Jesus Cristo, Filho de Deus, vitorioso sobre a morte. É por isso que Pedro tem a possibilidade de dizer: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que é que ele tem para lhe oferecer? Jesus que vence o mal e vence a morte. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Quer dizer, tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus continua acontecendo pela fé em Jesus Cristo, especialmente das pessoas que o seguem e lhe entregam sua própria vida. E assim, a oitava de Páscoa, quer dizer, todos os dias desta semana que segue imediatamente a Páscoa, que são considerados como um único grande dia para celebrar, mas também para confirmar e consolidar a nossa fé na ressurreição do Senhor, é que se tem este trecho dos Atos dos Apóstolos que nos recorda exatamente a continuidade. É um sinal de continuidade. As maravilhas operadas por Jesus continuam através daqueles que pertencem a Jesus e que o seguem e que podem oferecer o que eles têm quando Jesus efetivamente está no próprio coração. E o Evangelho é um dos trechos mais bonitos dos 4 Evangelhos. É o famoso trecho do Evangelho de Lucas que fala dos discípulos de Emaús. Exatamente o que é que estava acontecendo? Era logo o primeiro dia depois da ressurreição. No dia mesmo da ressurreição, naquele mesmo dia, começa assim o Evangelho. O primeiro da semana, quer dizer, logo no primeiro dia em que Jesus tinha ressuscitado. Então, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. O que eles estavam fazendo? Estavam voltando para casa, desconsolados. Vamos compreender isto melhor continuando a leitura do Evangelho, quando eles vão dizendo claramente que tinha se despertado neles uma grande esperança em Jesus por tudo aquilo que eles tinham visto, ouvido e acompanhado desta potência divina, mas depois já fazia 3 dias que ele tinha sido morto na cruz e estava enterrado, então ele não tinha mais nada
nada o que fazer, estavam voltando para casa. Nós sabemos que todos os poderosos deste mundo sempre souberam, nos tempos antigos e também nos tempos modernos, que quando estes poderosos querem desfazer um grupo considerado subversivo, perigoso para os interesses de quem detém o poder, eles eliminam o líder e o grupo inevitavelmente se dissolve, se desfaz, cada um volta para sua casa e todas aquelas atividades que eram realizadas vão desaparecendo. Isto tinha começado a acontecer com Jesus e teria sido o fim de toda aquela história, mesmo que maravilhosa, se os que tinham acompanhado passo a passo Jesus na sua atividade pública não tivessem visto o Senhor ressuscitado, conversado com Ele, tocado nele, partilhado momentos de convivência juntos com Ele. Certamente, não somente os discípulos de Emaús, mas todos teriam se dispersado, cada um voltando para a sua casa, se Jesus tivesse continuado morto, enterrado naquele túmulo que tinha sido doado a ele. Como é que, ao contrário, a igreja pode expandir-se com uma velocidade impressionante e como é que todos os apóstolos e outros discípulos saíram, já que eram perseguidos em Jerusalém, e se espalharam pelo mundo daquela época, anunciando e formando comunidades, e o próprio Paulo, que era um perseguidor, acabou convertendo-se e tornando-se um grande apóstolo, ele mesmo fundando comunidades em muitas cidades da Grécia, de todo o Oriente Médio até a Turquia. Como é que isto foi possível? Porque se lembravam com certa comoção de um morto? Não, porque tinham a experiência de Jesus Cristo vivo, como uma presença real. Acompanhemos ainda as palavras do Evangelho. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Mas nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. Quer dizer, estavam desconsolados, voltando para casa, como dizer: o que é bom dura pouco e vamos retornar para nossas casas cuidar da nossa vida. Apesar de que eles falaram de mulheres que viram que Jesus não estava mais no túmulo e que tinha visto anjos, mas eles não acreditaram. E Jesus começou a explicar, através de todas as Escrituras, como tudo que devia acontecer, até a crucificação, mas até também a ressurreição. Quando chegaram perto de casa, eles disseram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Ora, quantas vezes nós sentimos o nosso coração ardendo quando alguém nos explica as Escrituras que parecem que estão falando de nós, da nossa situação, daquilo que estamos vivendo, e nos damos conta que é o Senhor que está falando conosco através daquelas pessoas que comentam aquelas Escrituras. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. E assim a fé se confirma e se consolida, não porque eles ficam com uma recordação comovida de alguém que é um morto, mas porque viram, ouviram e tocaram com mãos Jesus Cristo ressuscitado, vivo e presente. Que abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.